Muito bem, pessoal. Olha, um dado importante aí com relação à matéria de português é relacionado à regência, né? A regência, ela é muito cobrada nas provas de concurso. Você vai fazer a prova agora do INSS, né? Agora estamos na iminência de sair o edital para o concurso do INSS, e isso fatalmente vai ter na sua prova, né? A regência com pronome relativo é algo bastante cobrado em provas de concurso, e a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui agora, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. O que seria essa regência com pronome relativo? Primeiro, a regência diz respeito ao que você está lendo, aí, uma relação de dependência que há entre os termos, entre as palavras de uma oração. Então você tem um período, as palavras vão necessitando de complemento, né, para que elas possam ter sentido, e a esse tipo de fenômeno a gramática dá o nome de regência, né? A regência é essa relação de dependência. No nosso caso aqui, no caso da regência, nós temos dois tipos de regência. A regência nominal, que é aquela em que um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, dentro de um contexto, necessitem, né, essas palavras necessitem de complemento. E um detalhe, na regência nominal sempre vai haver preposição. Sempre. Se você tiver dúvida, você vai até a regência nominal, lá na gramática, pega a gramática ou digita aí no Google, né? Regência nominal, você vai encontrar uma relação de nomes. Esses nomes são substantivos, adjetivos ou advérbios, e você vai ver que tem uma preposição ao lado deles, né? E aí você monta frases envolvendo esses nomes. Isso é uma regência nominal. Quer dizer, se esses nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, se eles exigirem um complemento, iniciando, e vão exigir, né, por uma preposição, a esse nome a gente dá o caráter de regência nominal, e aquilo que vem completando o sentido do nome é aquilo que a gente conhece como complemento nominal. No caso da regência verbal, naturalmente é um verbo que vai exigir um complemento. Às vezes esse verbo não exige complemento, mas ele exige uma preposição, né? Você vai encontrar isso, por exemplo, no verbo chegar, que é um verbo intransitivo. É um verbo que não exige complemento, mas ele exige uma preposição a. E isso você vai estudar na regência, você vai decorar isso. Então, regência nominal e verbal é isso. Quando a gente tem os pronomes relativos, eu vou começar aqui com o pronome relativo que é variável, que é invariável, melhor dizendo, né? Ele não sofre alteração. E os pronomes relativos variáveis, que são você pode usar no lugar desse que são o qual ou quais. Sempre lembrando o seguinte, quando você usar o pronome relativo que e for substituir por qual ou quais, você deve usar os artigos o qual, os quais, a qual ou as quais. Vamos acompanhar aqui, ó. Você tem essa frase, ó. Comprei o livro que você me recomendou. Vamos observar esse verbo recomendar aqui, ó. Vou substituir esse que por qual. Aí eu coloco o artigo ou para concordar com o substantivo livro, né? Então eu sei que é um pronome relativo quando eu substituo que por qual. Comprei o livro, o qual você me recomendou. Vou destacar de novo o verbo aí. Por que eu destaquei esse verbo? Porque ele é um verbo que está posposto ao pronome relativo, e ele é um verbo que não está admitindo preposição nesse contexto. Então, se você recomendou o livro, não é isso? Então não exige preposição, por isso não temos preposição. Agora acompanha aqui, ó. Aqui nós temos uma frase com a preposição de, tá vendo aí, ó? Este é o livro de que mais gostei. Olha só, vamos olhar esse verbo gostar aí que está destacado. E o verbo gostar, ele exige uma preposição de, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Por isso que essa preposição está antes do pronome relativo. Troca por qual, o verbo continua o mesmo, né? E essa preposição é obrigatória. Aí soma a preposição de com o artigo o do livro, vira do qual. Quer dizer, quando você tem uma regência com pronome relativo, você tem que ir ao verbo pós-posto e verificar se ele exige um complemento com ou sem preposição. Se a preposição existir, conforme você está vendo na tela, ela tem que vir antes do pronome relativo que. Agora observe aqui o seguinte, ó. É um assunto a que não se pode ficar indiferente. Tá vendo esse indiferente destacado aí para vocês? Ele é um nome, ele é um adjetivo. E um nome, um adjetivo dentro de um contexto, ele exige complemento e ele exige a preposição a. Por isso que essa preposição a que você está vendo em vermelhinho aí, ela está antes do pronome relativo, porque o indiferente exigiu. Se você troca pelo pronome variante, que é o qual, né? Olha lá, o qual em amarelinho aí está concordando com o assunto. E a preposição a é do termo indiferente, tá certo? Então, eu tenho um nome, um adjetivo que exigiu preposição,
e essa preposição foi para antes do pronome relativo. Tá vendo como é que você faz uma regência com um pronome relativo? Vamos resumir tudo isso aí então? Então acompanha aí, ó, rapidinho para a gente encerrar. Olha o que eu tenho aí, ó. Eu tenho o pronome relativo que, quando eu troco o que por qual ou quais, eu acrescento o artigo o, a, os e as, tá certo? Tá olhando aí? Isso, agora acompanha a setinha, olha o que vai acontecer. Você vai sair desse pronome relativo que, o qual, ou quais, e vai lá para frente. Aí você vai buscar isso aqui, ó. Se você achar um nome, né, um substantivo, adjetivo ou advérbio, ele vai exigir um complemento. Se ele não tiver na frase, ele está antes do pronome relativo, esse complemento. Ou você vai achar um verbo e você vai voltar para antes do pronome relativo. Se ele exigir preposição, você coloca a preposição lá. Se esse verbo não exigir preposição, no caso do nome não dá, hein? Porque regência nominal sempre vai ter uma preposição. Olha lá no livro de regência, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no livro de regência. Lá no livro de regência tem uma relação de nomes e esses nomes todos têm uma preposição ao lado. Cada um tem a sua, né? Às vezes tem um nome que tem mais de uma preposição, mas no caso do nome sempre vai ter uma preposição anteposta ao pronome relativo, porque esse nome vai exigir. No caso do verbo não, às vezes o verbo exige uma preposição, às vezes ele não exige. Então se ele exigir, olha aí, ó, põe a preposição. Se ele não exigir, você não coloca a preposição, tá vendo? Fácil, né? Tranquilo. Então olha só, inscreva-se aí no meu canal, tá aí pra você aí, ó, o canal no YouTube, procura lá pelo meu nome, você vai ver lá o meu nome e ao lado tá escrito canal. Você se inscreve, quanto mais você comentar, mais você divulgar, mais tiver um like aí, põe gostei, não gostei, dá sugestões, eu gostaria que o professor falasse sobre tal assunto, enfim, dá uma motivada aqui para eu poder gravar esses vídeos e disponibilizar para vocês, principalmente agora que vocês vão ter o concurso do INSS. Ou então você pode entrar aqui, ó, solicitar uma amizade aqui no meu Facebook, também lá com esse nome. Eu vou aceitar. No Facebook eu uso para avisá-los, né, que eu tenho vídeos aqui no YouTube e até para colocar algumas questões, às vezes, sempre relacionado a isso. Eu uso o YouTube e o Facebook para isso, tá bom? Então entra lá no canal, se inscreve, dá um like lá, gostei, não gostei, faz comentário, que isso aí vai ser legal. Vai contando pontos, eu vou acrescentando isso aqui no meu canal e depois eu vou reverter isso em mais vídeos, tá bom? Boa sorte, bons estudos. Daqui a pouco eu vou publicar mais vídeos aí relacionados aos concursos e aos assuntos que vocês necessitarem, legal? Boa sorte, bons estudos aí para vocês.